Vamos falar sobre amor, vamos falar sobre estar pronto, estar pronta para amar e ser amado. O tema hoje é de love. Vamos falar não só apenas do amor romântico, mas vamos falar também desse amor que é o amor filial, o amor fraternal, o amor erótico, o amor, né, pelo nosso Criador e principalmente o amor pela vida. Mas por que eu perguntei, né, se você tá pronta, se você tá pronto? Porque existem conceitos muito errôneos a respeito do amor. O quanto que a gente precisa aprender a amar e principalmente ser amado. Então sejam todos bem-vindos para que a gente possa refletir. Eu peço que você contribua nesse momento e fica comigo até o final. Vai aí nessa setinha, se você lembrou de alguém, convida para participar com a gente, porque um dos grandes erros que a gente tem a respeito do amor é imaginar que a gente não precisa pensar no amor, que a gente precisa ser prático na vida e que a gente precisa pensar em cuidar da nossa carreira, do nosso trabalho. E às vezes nós nos esquecemos que essas coisas são todas importantes e elas são acessórios na nossa vida, porque da onde vem a nossa vitalidade, da onde vem a nossa libido, da onde vem a nossa verdadeira energia, da onde vem o nosso verdadeiro sentido, é desse sentir amor. E quando eu perguntei para você se você estava pronta para amar ou quando, né, eu vou estar pronta para amar, qual é o tempo de amar, qual é o momento em que eu vou me dedicar. Quando a gente fala de amor nas condições de fato, cientificamente considerando, existem alguns livros incríveis para a gente se apoderar e para a gente ler, para a gente poder principalmente diferenciar amor de paixão. Em algum momento a gente já falou sobre isso aqui, e lembrar que paixão é uma coisa incrível, é maravilhosa, e muitas das pessoas com os seus pares começam apaixonados e depois de um tempo se decidem a continuar aquilo que já não é mais como no início, mas de uma outra forma, com outro sentido. Os dois ali sentem-se então preparados para tomar essa decisão, que tem que ser uma decisão madura, porque muito provavelmente, né, um dos livros que eu indico para que a gente possa estar entendendo um pouco mais sobre amar é um livro incrível que eu nunca vou esquecer, né? Na faculdade de psicologia, A Arte de Amar, de Erich Fromm. Erich Fromm é um psicanalista incrível, um filósofo, né? Um terapeuta maravilhoso que não só faz análise do homem, do ter, do ser, mas ele difere, ele realmente nos explica isso que por muito tempo eu, como pessoa, como mulher, me perguntava: será que eu já vivi um grande amor? E esse grande amor que às vezes a gente se pergunta ter vivido, na verdade será que eu já me apaixonei? E assim, tendo me apaixonado, né? Será que eu fui capaz de tomar essa decisão? Porque paixão é uma conexão e amor é uma decisão. Percebe a diferença? Então, eu me apaixono, lembra que a gente já comentou sobre isso? Eu me apaixono pelas pessoas, eu me apaixono não só eroticamente, me apaixono por projetos, me apaixono por famílias, me apaixono por amigos. Então eu tô falando ali de pessoas que têm uma conexão profunda com a minha personalidade, com o meu estilo primitivo,
com o meu instinto e aquilo me conecta ao meu ser, ao meu eu real e me liga uma adrenalina, me liga ali uma serotonina, uma dopamina e eu fico animado. A pessoa apaixonada é uma pessoa animada e não necessariamente uma pessoa que ama está apaixonada. A pessoa que ama, ela tomou uma decisão de amar. E aí, então, é por isso que a gente diz, né, neurocientificamente, que o cérebro, quando está apaixonado, fica agitado e cheio de substâncias incríveis. E depois isso vai se assentando e a rotina, e você vai, então, dando uma modelagem para os seus relacionamentos, aonde, então, você vai decidindo quem fica e quem não fica. Lembra? Olha, uma decisão. E muito provavelmente essas pessoas que você toma a decisão de amar, e aqui a gente não tá falando apenas no relacionamento amoroso, mas a gente vai chegar lá, porque lembra que nós estamos no mês de festa junina, no mês dos namorados, e a gente quer falar para você que é namorado, que é namorada, que é namorante, tá? Sobre esse aspecto do amor. Então lembrar que não só para o amor, para o relacionamento amoroso e erótico, eu preciso estar preparada, mas eu preciso também estar preparada para esse amor filial, né? De pais para filhos, de filhos para pais. Esse amor fraternal, não só com os meus irmãos de sangue, mas de uma forma geral, com todos aqueles com quem eu me sinto irmã, irmão. Esse amor, ele deve ser uma decisão de uma sobra de energia abundante que existe dentro de nós. E o que acontece em muitos casos é justamente eu buscar alguém que me complete, alguém que possa cuidar de mim, alguém que possa me satisfazer sexualmente, alguém que desperte em mim vida, que me desperte justamente para aspectos dos quais eu preciso sim enfrentar sozinho. Olha, no momento em que eu digo que eu preciso enfrentar sozinho, eu não estou dizendo para você viver sozinho. É a motivação da qual eu procuro amor. A motivação da qual eu busco amar. E assim, amando, eu posso ser amado. Muitos de nós nos envolvemos numa primeira instância através dessa conexão, tá? Aonde justamente a nossa personalidade, a nossa alma, os nossos princípios de evolução, todos vão se conectar com o princípio da outra alma, de evolução da outra alma, de necessidade cognitiva e de aprendizado nessa vida dessas pessoas. Então a gente se encontra, a gente se conecta com pessoas de acordo com a necessidade nossa de evoluir. Por isso que algumas pessoas despertam tantas energias em nós e por isso que algumas pessoas nos geram alguns mal-estares para que a gente possa justamente quando a gente está decidido a uma vida evolutiva, a crescer, a entender por que é que fulano me incomodou, por que tal coisa que foi feita ou que foi falada me incomodou, por que eu olho para aquela pessoa e não suporto mais, por que eu amava meu marido e não suporto mais, o que aconteceu nessa relação, por que em alguns momentos eu amando, que é o que muitos dizem, né? Se é que realmente eu amo, mas por que eu sinto raiva? Então, raiva é uma sensação, um sentimento, uma emoção que precisa ser validada, uma emoção que precisa ter uma valência nas nossas relações afetivas. Em muitos momentos eu vou sentir raiva de quem eu amo e por isso eu amo e por isso eu decido amar. Então, esse amor, ele é além do sentimento de raiva, além do sentimento de tristeza, além das ausências e além de toda e qualquer necessidade ou dependência, inclusive sexual. Porque aí eu tô tomando uma decisão
E essa decisão, quando a gente pergunta se está pronta, é justamente no sentido de fazer a gente refletir assim, eu tô madura o suficiente para entender que amar exige um princípio constante de vida, morte e vida. E se eu não resolver isso comigo, né, no sentido de eu gostar do que eu tenho, aceitar como eu posso amar, como eu posso ser amada também, dentro daquilo que eu tenho, que eu ofereço, que eu sou, toda a amplitude que eu conecto com a outra pessoa fica sim fragilizada se eu não tiver, né, uma maturidade nesses momentos. E aqui então eu não estou dizendo que o amor é uma pura e simples decisão racional, porque para que você se decida, lembra que a gente falou das conexões, a gente falou dos sentidos, e aqui eu não estou falando só da vida a dois. A gente se conecta com pessoas, a gente se relaciona com pessoas, a gente se comunica com pessoas. E como a gente aprendeu esse amor? Será que esse amor foi um amor seguro? Será que o amor que me foi dado foi sentido por mim como? Porque lembra que toda comunicação tem dois canais, né? Eu tenho um canal que emite uma comunicação e aquele que recebe essa comunicação. E muitas vezes nós dizemos que não fomos amados ou que não percebemos em momento algum esse amor. E o que deve ser refletido por nós é: eu me senti dessa forma. Por quê? Porque eu senti que foi pouco esse amor. De fato foi pouco? De fato foi ausente? Houve ausência? E aí então eu ressignifico, né? Eu significo essa ausência, essa necessidade, essa carência afetiva, porque para algumas pessoas é pouco, ainda que se dê muito, é pouco, ainda que se dê mais, continua sendo pouco. É como você tivesse ali um saco sem fundo. Então você ama, 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 e essa pessoa tá sempre com um balanço negativo do amor, não porque ela é ruim, não porque ela não é funcional, mas porque é o jeito de funcionar dela. Ela demanda mais significado nesse amor. E aí então o fato dessa pessoa não ter se sentido amada, ou de fato por não ter sido amada, por ter sofrido ausências e ter aprendido que essa era a comunicação do amor. Depois, mais pra frente, nós vamos falar sobre as linguagens desse amor. E aí, então, a gente que vem falando sobre esses aspectos de felicidade a dois, de felicidade conjugal, a gente que fala de individuação, o quanto que é importante para um casal ambos serem individuados. Por que a gente traz esse aspecto da individuação? Para que cada um possa deixar o outro ser quem é. Para que cada um, sendo quem é, possa sentir a sua potência. Porque eu só vou poder amar de verdade se eu sentir que eu tô transbordando essa capacidade, entende? Se eu realmente tiver disposto a amar, se eu tiver interessada em alguém por conta de cuidar da minha insegurança financeira, da minha insegurança psicológica, afetiva, porque eu não quero ficar sozinho, então eu preciso de alguém, porque eu quero ter um filho, porque eu preciso de alguém para cuidar de mim. Olha só as motivações. Fica a reflexão. O que não é amor? Lembra que a gente fez essa pergunta? Então lembra, o que não é amor? Amor é tudo aquilo que você doa. E o que não é amor? Essa busca por satisfação, essa busca por saciar-se, essa busca que você precisa, né, suprir no sentido do toque, do corpo, da sua sexualidade, da sua satisfação, do seu erotismo, da sua possibilidade de tornar-se mais.
E aqui fica um lembrete, tá? O fato de eu dizer que é importante você estar pronta não significa que é processo. E não significa que você não vai crescer com essa pessoa. Não significa que você não vai se tornar cada dia melhor, que você não possa. Não vai significar aqui que eu tô pronta e acabada. Quando eu pergunto para você se você tá pronta, é a mesma pergunta que a gente faz quando a gente entra em terapia, em psicoterapia, em análise. Você aceita? Você quer trilhar esse caminho que é de vida e de morte? Você quer trilhar esse caminho que nem sempre é prazeroso, que nem sempre vai te nutrir, vai te suprir daquilo que você tem carência ou daquilo que você quer? Porque lembra, esse caminho você tem que fazer, e isso chama individuação. Quando você cuida de você, quando você se torna interessante para interessante ser. E aí você toma essa decisão de amar o seu cônjuge, amar o seu companheiro, a sua companheira, de amar o seu filho, mesmo que ele não te ame, né? Então a primeira coisa que a gente planta, inclusive antes do amor, o respeito. Primeira coisa, porque o amor ele vai ser construído com essa criança. A gente não nasce amando, a gente nasce necessitando, né, de ser nutrido. O bebê ele nasce necessitando de ser o quê? Acalentado. São carências que existem, fisiológicas, biológicas. Essa psique vai tornando-se independente e vai se dividindo, vai se separando nesse processo aí, e vocês vão fortalecendo-se através desse amor, dessa troca. E é por isso que a gente diz que o fato de estar pronto não é estar acabado, mas pronto para quê? Pronto para seguir, pronto para enfrentar essa jornada que é amar. Existe um outro livro, então a gente falou do livro A Arte de Amar, que encara o amor como arte, ainda que também seja uma ciência, escrita por muitos, né? Pensada por muitos, experienciada muito mais e confundida. Mas aí a gente vai ver que existem estudos que vão nos fazer também ponderar sobre aspectos de amar demais. Então, existem pessoas que amam demais. Então tem um livro maravilhoso da Ana Beatriz, né? Mentes que Amam Demais, exatamente mostrando sobre os aspectos de uma personalidade que sofre mais intensamente com aquilo que aposta, e uma expectativa muito grande que às vezes se gera nesse verbo. E aí então aposta todas as fichas idealizadas muitas vezes. E aqui eu tô falando de todas as relações de amor. Quantos pais não idealizam seus filhos e dali a pouco com muita dificuldade para amar porque o filho não atendeu às expectativas desse pai, que talvez fossem expectativas medianas ou até elevadíssimas, mas quem garante que esse filho vai atender todas essas expectativas idealizadas? E muitas vezes esse relacionamento de filho com pai, porque eu aprendo a ser exigido, eu aprendo a exigir, então a minha relação de amor pauta em cima de uma alta exigência, de uma alta expectativa e principalmente de excelência. E aí entram vários aspectos no sentido de que se não houve ali, né, um amor seguro, foi um amor de troca, um amor de espera, de expectativa, de idealização, e ele é frustrado, isso fica bagunçado na nossa mente e aquilo caindo por terra desestrutura a pessoa. E aí então como é que eu fico? Eu projeto no outro uma culpa que não é do outro, porque percebe que eu fiz o quê? Uma projeção, né? Eu peguei o que? A minha sombra, eu peguei aquilo que eu tenho dificuldade, que é de sentir amor, e eu coloco que o outro não me ama.
Eu pego uma dificuldade que eu tenho de confiar e eu projeto no outro que o outro não é digno de confiança. Eu pego toda uma dificuldade que eu tenho de realmente validar o amor e acreditar que mesmo sendo feio, magrelinho, ou gordinho, baixinho, grandão, do jeito que eu sou, zoinho remelento, né? Eu posso ser amado com todas as minhas características. E essa valência de amor que justamente é feita na tenra infância, que é feita com propriedade na nossa infância, nem sempre é consolidada. E como que isso se arrasta nos nossos relacionamentos amorosos? Lembrando que não só os relacionamentos conjugais, mas os relacionamentos em que dizem respeito justamente do amor. Que essa decisão, sim, de confiar, que essa decisão de poder amar, de ser amado do jeito que é, com todos os defeitos que tem. Agora aqui, lembrar, tá, com você que você não é obrigada a se submeter de forma alguma a valores que não fazem sentido para você. E muito menos se submeter a coisas, a pessoas, a comportamentos, se submeter a culturas, a hábitos que não façam sentido para você. Aí nós estamos falando do amor mais lindo que existe, o amor próprio. E aí eu desafio a pergunta um pouco mais. Você está pronta para se amar? Você está pronto para se amar? Porque se você não se amar, fica a pergunta também para você refletir. Como é que você vai se sentir amado se você não se ama? Se você não acredita no amor como decisão e desinteresse. Porque é óbvio que nós temos interesse pelo outro. Nós também não somos disfuncionais quando nos desinteressamos. Nós temos necessidades, nós queremos, sim, pessoas com quem a gente possa estar dividindo a nossa vida, e isso paira próximo daquilo que a gente aprendeu de modelo, de padrão, de repertório, de formas de funcionar. Então aí as mulheres, lembra? Vão tender a escolher pares parecidos com os pares que viu em algum lugar e que achou interessante, que aprendeu que era para si, e os homens a mesma coisa. E isso a gente vai carregando de geração em geração. E além disso que existe dentro de nós, essas conexões todas que acontecem, os nossos padrões de inconsciente coletivo, de reservas darwinianas, aonde a gente quer procriar, quer perpetuar a nossa espécie, e a gente procura então, dentro desse aspecto, tanto do feminino quanto do masculino, pessoas das quais a gente se identifica e que a gente acredita que seriam pares para nós. Acontece que a vida, dentro desse processo de escolha, ela traz a realidade constante. E tanto o outro vai ter uma tendência a ir se transformando, quanto a gente a se transformar. E como nem tudo são flores, nessa rotina do dia a dia, nessa rotina de pandemia, de desenvolvimento humano, lembrando que nós temos crises em todas as nossas fases do desenvolvimento, né? Então, crise para nascer, crise na infância, crise para ir para a escola, crise para entender que além da nossa família nós temos amigos, e entender qual desses núcleos se encaixam e funcionam em nós, entender sobre o que está em transformação na nossa adolescência, dentro do nosso corpo, dentro da nossa cabeça, na nossa sexualidade, que hoje mais do que nunca sofre o desafio de se assumir da forma que é, né? O sentido de ser adulto, o sentido de ser maduro, o sentido de ser família, o que era família antes, o que é família hoje, o que se
permanece, aquilo que se transforma, aquilo que eu deixo como sentido para mim. Isso tudo vai me capacitando para amar. E vem o desafio de conviver. Porque aonde que o meu amor é testado? Exatamente nessa capacidade que eu tenho de diante do outro, de estar na presença do outro, eu me afetar menos pelo outro. E isso é muito difícil, porque quando vê já foi, quando vê já se apaixonou, quando vê já brigou, quando vê já xingou, quando vê já demitiu também, já separou, não serve mais. Então, primeiro eu sou a melhor pessoa do mundo, porque lembra, o outro tem uma necessidade que é gritante, todos nós temos. Todos nós queremos uma pessoa que seja perfeita na nossa vida. Nós queremos sim os melhores pais, nós queremos os melhores irmãos, nós queremos os melhores parentes, nós queremos os melhores cônjuges, os melhores namorados, os melhores filhos. Isso é um desejo natural, um desejo muito tranquilo e comum dentro de nós. Acontece que isso trabalha numa maquininha lá que vai idealizando, ao ponto de fazer-se muito difícil que o outro com quem a gente está se relacionando atenda essas expectativas. E é aí onde a gente, ao depositar toda essa expectativa, a gente nada mais, nada menos está depositando no outro a obrigação que nós é que temos. A gente provoca o outro, a gente culpabiliza o outro por aquilo que nós temos que desenvolver dentro de nós. Então, essa capacidade de segurança, essa capacidade de autoconfiança, de estar bem do jeito que é, como é, ela é abalada no momento em que eu convivo, e aí entram em choques essas ausências com essas expectativas. Não preenche. Então, se não preenche, não serve. Isso não é amor. Entende que tem vazios? Então, olha lá, ó, tem vazios, não encaixa. Por isso, tanta dificuldade nos dias de hoje, né? Nos relacionamentos, aonde a gente chama de relacionamentos líquidos, as pessoas que têm aí as suas adolescências estendidas e que, precisando tomar uma decisão madura de levar adiante e de mais se doar ao outro, uma expectativa de eu só vou fazer para o outro se o outro fizer por mim. Ninguém faz, ninguém arreda o pé. E aí então, aonde eu não invisto energia, aonde eu não coloco subsídio, é como uma planta. Lembrando aqui que Erich Fromm fala muito nesse livro, depois eu vou postar aqui o livro e trechos desse livro durante essa semana, para ir norteando um pouco a nossa próxima live, que vai ser no sábado com a Francine, e nós vamos estar falando sobre relacionamentos saudáveis. E por isso então eu falando hoje do amor, porque a base é o amor, né? A base é onde a gente consegue ter combustível. E é claro que pessoas que se sentiram mais amadas na infância, elas têm mais capacidade de amar. E aqui nós não estamos falando de atenção que foi dada para essa criança, mas nós estamos falando dessa validação de amor, da forma de amor. Lembra que se uma mãe é carente, muito provavelmente ela forma uma criança carente. Se uma mãe é insegura na forma como ela foi amada, como ela foi criada, ela gera uma criança insegura. E, inclusive, ela às vezes confunde esse amor, que parece ser muito mais, parece não, é muito mais um apego do que amor. Amor lembra sempre, é desafio, é coragem. A gente precisa ter coragem para amar, porque o amor, ele vai consolidar o ser humano. E muitas vezes a gente achando que tá amando, a gente tá apegada. E aí eu confesso para vocês que eu fui uma mãe apegada,
uma mãe insegura, tá? E eu grudava nos meus filhos e ninguém mais podia, né, fazer o que eu faria, e eu achava que isso era tudo de amor. E na verdade não, era apego. E um apego inseguro, porque eu era insegura. Então a gente já conversou isso lá nos aspectos da maternidade, mas falando do amor filial, do amor paterno, do amor parental. É nesse momento que a gente tem a oportunidade de refletir, né? As formas de amar. Por isso a gente também vai falar mais pra frente sobre as linguagens do amor. Eu quero dizer pra você ficar sempre aí com a gente conectado, porque são vários assuntos que um vai se juntando ao outro para dizer para você o quanto que isso é um combustível para que você se desenvolva em muitos aspectos. Quando a gente está trabalhando coaching executivo aqui no escritório, muitas pessoas, muitos executivos, homens e mulheres me procuram para desenvolver competências e para serem mais produtivos. Roberto, eu quero ser mais produtivo, eu quero ter mais energia na vida, eu quero começar as coisas e ir até o fim, eu me empolgo e não termino, eu começo as coisas e não termino, exatamente como faz em muitas vezes nos seus relacionamentos. Lembra que eu falei? Começa empolgado e quando vê, já perdeu o tesão, perdeu completamente o interesse. E aqui nós estamos falando de uma importância incrível de você entender. Você, empreendedor, empresário, executivo, pessoa, autônomo, funcionário, seja lá o que for, a nossa base é o amor. O resto é acessório, tá? Porque a gente precisa de dinheiro, sim, ajuda, sim, deixa a gente melhor, mais bonito, com mais saúde, mais seguro. Claro, adoro. Super adoro ter o meu ganho, a minha carreira, conhecimento, né? A gente buscar conhecimento, buscar ciência, poder trazer esse sentido. Porém, eu posso conquistar tudo. Eu posso ter uma carreira, eu posso ser independente. Olha que eu não tô tirando a valência disso. Isso é extremamente importante. São sinais de individuação. Né? Eu ser autônoma, independente financeiramente, psicologicamente, construir família, carreira, mas se eu não for capaz de me sentir amada, e se eu não for capaz de amar, isso não vai ter valência na minha vida. E aí, muito provavelmente, todo esse sucesso vai ter que ser constantemente preenchido, esse vazio que vai ficar. Vai ter sempre alguma coisa pendente, aonde você vai preencher, sei lá com o quê, né? Comida, mais dinheiro, jogo, sexo, mais curso, mais curso, mais curso. E em muitos momentos da vida, como eu vejo homens e mulheres com dificuldade para se sentirem amados e para amar. E aí o que se faz nesse momento? Se acrescenta mais coisa na vida, porque estando ocupado é bom. É uma crença que se desenvolveu de que estar ocupado, estar estudando, estar trabalhando é útil. Né? E aqui tem uma contribuição da Hélida: se você não se ama, não é capaz de amar o outro, de jeito algum. Mas a gente fica lá tentando, entende, Hélida? A gente fica tentando. Até porque se a gente não entender direitinho o que é o amor, a gente também não consegue se amar por isso. E aí a gente trabalhou num outro assunto. Se você não viu, vale a pena você assistir a live anterior, que é sobre o degrau da aceitação. Se eu aceito a minha história, se eu aceito o que a minha história foi capaz de me dar, e aqui eu tô dizendo, lembra, de todos os relacionamentos, eu tô falando da tua história com a tua mãe, o amor que a tua mãe te deu, o amor paterno, pode não ter sido como você precisava, nem como você gostaria, nem como você sentiu, mas foi o que foi possível, porque lembra que o outro tem uma história,
Lembra que o outro tem alguma coisa que é muito significativa, tá? Então, só para você entender um pouquinho disso, vou deixar um exemplo aqui, né? Eu tive meus 2 filhos aqui em Palmas, no Tocantins. Eles são tocantinenses, nasceram aqui. Nós achamos, né, tomamos essa decisão. E eu me lembro que no momento do nascimento deles, a minha mãe veio, a minha mãe estava aqui, mas o meu pai não esteve. E eu fiquei muito sentida com isso, porque eu me senti não validada, porque eu me senti não amada nesse sentido. E trabalhando isso em terapia, né? Entendendo a história do meu pai, eu pude entender por que talvez ele não tenha vindo. E não foi um aspecto financeiro, não foi nenhum problema de saúde, mas o meu pai perdeu a mãe dele no parto, aos 5 anos de idade. Então, por mais que ele tivesse algumas outras desculpas, imagina o quanto que devia ser lá na cabeça dele, consciente ou inconsciente, eu não sei, difícil para ele estar presente no parto da filha se ele perdeu a mãe no parto. Imagina que por mais que ele não quisesse, pode ter sido um grande medo de perder a filha no parto também, né? E por mais que ele tivesse outras filhas, seria mais uma perda. Então a pessoa muitas vezes se afasta, se isola, não por você, não porque você merece menos. Então entende que foi uma necessidade dele, um medo dele, um trauma dele, e não por menos amor a mim, mas como que eu me senti menos amada, menos validada. E a partir do momento que eu trabalho essa ausência ou essa leitura que eu fiz desse afeto, ou essa leitura que eu fiz desse amor, eu abro uma porta para eu fazer muitas perguntas. O que pode acontecer com essa pessoa para ela não estar comigo como eu desejo? Porque essa é a pergunta muitas vezes que nos falta quando a pessoa que está com a gente, seja namorado, pai, mãe, irmão, elas estão, mas não estão. Mas eu, às vezes, não sinto que elas não estão e eu preciso... É complicado, né, Elida? Eu preciso fazer um trabalho comigo, Elida. Eu preciso fazer um trabalho comigo mesmo para entender como eu estou fazendo essa leitura. E quanto mais eu evoluo, quanto mais fortalecido meu ego fica, a minha consciência, a minha autopercepção, eu sou capaz de amar quem? Eu sou capaz, dando o exemplo que eu estava dando, né? Eu que estava lá toda precisando de me sentir amada pelo meu pai, eu sou capaz de dar amor para ele. Porque como foi difícil algumas ausências para mim. Mas como que deve ter sido difícil para ele, né? Não ter conseguido não ter conseguido também comunicar a forma como ele gostaria de ter sido melhor. E assim acontece com todos nós e é um ciclo. Por isso que a cura vem justamente, né? Amor verdadeiro cura, gente. Amor verdadeiro cura, porque o amor verdadeiro é justamente aquele que habilita você a olhar para o outro com empatia. O desafio, né? Porque quando eu olho com o outro com empatia, eu baixo meu julgamento, eu baixo as forças da minha sombra, eu às vezes entro em contato com a minha sombra e ao invés de eu esperar do outro, eu me habilito para o outro, eu cuido do outro, eu sorrio para o outro. E quantas vezes ao invés da gente dar um sorriso, a gente faz cara ruim, cara feia, bufa, briga. E família é muito lugar disso, porque eu sei disso. E se existe então uma dificuldade psicológica
atrelada a uma dificuldade neuroquímica, a uma dificuldade que pode ser disfuncional, que pode ser, às vezes, através de outros aspectos biológicos, isso pode se agravar, isso pode se tornar maior e vir uma bola de neve, que é a dificuldade de muitas famílias em se relacionar, a dificuldade de muitos casais em continuar, né? Principalmente porque vem aí uma convivência, o que era gostoso às vezes vai passando, vai ficando para trás, e ao invés da gente cultivar, porque lembra que a gente falou que a arte de amar é como qualquer outra ciência, tá? Se você não se dedicar diariamente, você perde a mão. Amar é isso, você se dedicar diariamente. E aí a gente precisa baixar a expectativa. Se a expectativa for muito alta, que lembra que na maioria das vezes é, então regular essa expectativa e checar o tempo inteiro a minha energia para doar, para colocar nesse sistema. O quanto que eu tô colocando nesse sistema, o quanto que eu tô investindo nesse sistema. Gente, haja paciência, haja empatia, haja energia criativa para que a gente possa ser criativo. Porque a gente tem necessidade de se apaixonar. A gente tem necessidade do novo. A gente gosta do novo. A gente, né, sente um encantamento pelo novo. E é isso que a gente precisa trazer para todos os nossos relacionamentos. Novos significados. Então, seja com seu pai, com a sua mãe, seja o seu amor filial, o seu amor, né, fraterno, o seu amor erótico, por que não? Então, a gente vai falar mais para frente também dessa questão sexual, que é vida para o casal, seja namorado, namorido, namorante, é vida. E muitas vezes essa expectativa, essa conexão, ela precisa ser avaliada, porque se você busca um relacionamento só para suprir esse contexto, essa variável pode se desgastar, principalmente num relacionamento ocidental, onde a gente não faz uma leitura maior, uma leitura macro de um significado, de um sentido pra gente. Gente, então são muitas coisas para falar a respeito disso. O que eu tenho para dizer para você é que em todos os momentos onde eu atendi pessoas que buscavam produtividade, que buscavam competências na carreira empresarial, empreendedoras, né, estratégias para o negócio, esbarrava-se em muitos momentos nas questões de segurança, de autoconfiança, né, as necessidades, os medos, e principalmente dessa forte expectativa com tudo na vida. E aí a gente entende que as pessoas que vão para frente são essas pessoas que têm capacidade para amar. E a pessoa que tem capacidade para amar, ela nem sempre está apaixonada, feliz, saltitante, pulando de alegria. Pelo contrário, em muitos momentos essa pessoa está sofrendo por dentro, né? Ela está com a lida dela, com as dúvidas dela, com as próprias ausências dela. O que é importante e que deve ficar para nós? O quanto nós lidamos com essas nossas necessidades e com essas nossas ausências. Porque senão ninguém vai servir. A gente vai ficar sempre com aquela sensação de que não tem ninguém. E não tem mesmo. Porque se você tem uma autoexpectativa e você não coloca energia, você fica esperando do outro, você fica projetando no outro a culpa por esse relacionamento não ter dado certo ou nunca dar certo. E aqui a gente não tá falando de alguns relacionamentos que não vão dar mesmo. Relacionamento é essa experiência de almas, experiência de conexão, experiência onde muitos valores são testados e onde essa química funciona ou não funciona. Então fica uma dica aqui para você,
né? O quanto você tem se desenvolvido para amar e para sentir que é amado e se permitir ser amado para amar. E um beijo grande. A gente vai se falando por aqui. Se você tiver dúvidas, se você tiver comentário, deixa para mim que é super importante. Adoro quando você faz comentários e quando eu posso estender um pouco mais esse assunto, porque a sua contribuição validou esse assunto, que é um assunto que sempre vai ser atual na nossa vida, né? Não é só o amor romântico, mas o amor de todas as horas, o amor a Deus, o amor ao próximo, mas principalmente, tá? O amor próprio. Então fica aqui um beijo grande de uma pessoa que se ama muito e que tá falando um pouquinho desse amor para você.